Por que o Braga Neto, que aparece como protagonista nessa história toda, não foi um dos alvos da operação de hoje, né? Ao que parece, né, pelo menos foi o que alguns jornalistas conseguiram apurar com fontes da própria Polícia Federal, há mais indícios que eles estão apurando e estão aguardando o depoimento do Mauro Cid terminar hoje. Já terminou, viu? Terminou? Ele falou por 4 horas. E aqui eu acho que o Mauro Cid tem um problema agora, viu? Porque é o seguinte, essas mensagens todas interceptadas, inclusive áudio, isso foi obtido pelo HD do computador do general Mário Fernandes. E depois de encontrados no HD do computador dele, foram recuperados, as mensagens, por exemplo, que ele tinha trocado com o Mauro Cid, foram recuperadas no aparelho do Mauro Cid. A polícia conseguiu recuperar no aparelho do Mauro Cid. E o Mauro Cid está solto, né? É um dos benefícios da delação premiada dele. Ele mentiu. Ele tinha que ter sido preso hoje, hein? Ele saiu já do depoimento, foram 4 horas de depoimento, e agora a Polícia Federal está pedindo a anulação da delação dele. Entende que ele tem de voltar para a cadeia, porque ele, na avaliação da Polícia Federal, ele omitiu a existência dessa informação, que é gravíssima, não tem como ele ter se esquecido disso, claro. Não é? E quando confrontado hoje no depoimento, ele disse que não sabia de nada. Assim, mas como não sabia? Se tem mensagem dele, mensagem de áudio dele conversando com esse general, né? Falando que o presidente teria aceitado a assessoria desse grupo e tudo mais. Aí falando, os dois comentando o pronunciamento do presidente depois da visita desse general ao Palácio da Alvorada. Não tem como ele se esquecer disso, né? E ele hoje negou, de novo. Ele disse que não sabe, que não lembra, que não é, que não teve, e não é com ele. Fica evidente aí que ele está mentindo, claro, né? Claro. Fica evidente que ele está mentindo, e agora a polícia enviou o relatório, segundo a Júlia do Ailib da Globo News, enviou um relatório com todas as omissões do Cid, do Mauro Cid, na delação, e o ministro Alexandre de Moraes vai decidir se anula os benefícios obtidos por ele. Eu acho que há porque é muito grave o que aconteceu hoje, né? Tem uma tonelada de informação que está vindo por aí. Uma que saiu agora há pouco, né? A imprensa está lendo, né? O processo todo tem centenas de páginas. Eu vi agora, antes de entrar aqui, um pouco antes das 5 da tarde, havia militares em Campana, na casa do Alexandre de Moraes, que receberam uma mensagem de um desses militares aí que foi preso hoje, a frase cancelar missão. No momento em que esses militares estavam ali de tocaia na residência do ministro Alexandre de Moraes. Então, olha só que coisa louca, né? Mas leva a gente a pensar o quê? Que os caras iam às vias de fato. O plano de matar o Alexandre de Moraes, de tirar o Lula da jogada. Os caras chegaram a esse ponto de mandar uma mensagem, abortar a missão porque algo deu errado, sei lá. Desistiram em cima da hora. E olha que ponto chegaram. Foram 4 militares presos, né? A gente mostrou as fotos deles aí, e um policial federal também. A Polícia Federal diz no relatório dela, enviado ao Ministério Público e depois ao Supremo, que o agente da corporação, que foi preso hoje, o Vladimir Soares, repassou em 2022 a esses militares presos também, próximos do ex-presidente Bolsonaro, informações sobre o esquema de segurança do Lula. Ou seja, tinha um policial federal, um agente do Estado brasileiro, fazendo a segurança do Lula, já presidente eleito àquela altura do campeonato, passando as informações para as pessoas que tinham como intenção matar o Lula. Para os investigadores, as informações fornecidas poderiam de alguma forma subsidiar eventuais ações do grupo preso contra a vida de Lula, caso Bolsonaro assinasse um decreto com o objetivo de deflagrar um golpe de Estado. Vladimir Soares é um dos presos. Ele atuou na segurança de um hotel em Brasília, em que o Lula realizava reuniões políticas no período da transição de governo, entre novembro e dezembro de 2022. Ele foi afastado dessa função. Vejam só a que ponto chegamos, diria o poeta. Ele foi afastado da função após ser flagrado no acampamento golpista montado em frente ao QG do Exército em Brasília.
O repasse de informações sobre a segurança de Lula é um dos elementos que indicam a adesão de Vladimir Soares ao suposto plano golpista, ao chamado plano punhal verde e amarelo. Vai ser um processo longo de depuração das Forças Armadas. A gente não pode nunca generalizar nenhuma instituição, mas também não pode menosprezar a quantidade, especialmente de oficiais de alta patente envolvidos nessa cantilena golpista que beneficiaria o Bolsonaro e jogaria o país na lama, né? Eu não consigo nem imaginar o que teria acontecido com o Brasil se isso aqui tivesse acontecido. O mundo ia se fechar para o Brasil. Nós seríamos algo parecido com a Venezuela hoje. Um impacto econômico. Imagina, a gente já estava em crise. Nós vivemos em crise ainda. Imagina com uma notícia dessa repercutindo nos mercados do mundo inteiro. É um negócio... É inacreditável, né? Os militares que gostam tanto de se vangloriar, que eles estudam tanto para se tornar general, estudam tanto para se tornar major. Como é que vocês que estudaram tanto podem achar que dar um golpe num país, que quebrar a democracia é um caminho para tornar o país melhor? Vocês não aprenderam ainda o que aconteceu aqui nesses 20 anos que vocês comandaram tudo aqui? Entregaram o Brasil com hiperinflação, uma puta de uma corrupção aí desenfreada. A gente ainda padece das consequências desse período obscuro, triste aí que vocês nos presentearam aí na nossa história recente. Vocês querem retomar isso, sabe? Mais triste ainda é achar que tem gente que acha que isso é um bom caminho, é uma boa saída para o país. Sabe o que eu acho incrível? Pode ser inocência da minha parte, certamente é, mas que a política ainda dê abrigo para esse tipo de gente. Quando eu digo a política, eu digo os políticos, né, que disputam eleições, mas que sabem que o jogo tem de ser jogado respeitando minimamente as regras, né? Que a gente veja aí político tradicional, partido político importante, eu não estou falando dos extremistas, né? Eu estou falando de partidos de centro, né? Partidos democráticos, alguns deles perseguidos pela ditadura militar, que esses partidos ainda se vejam no direito de não tratar isso com a seriedade que isso merece e discutir seriamente, por exemplo, um projeto de anistia para esses bandidos, né? Que dão abrigo para esse tipo de gente voltar a disputar a eleição. Né? É um absurdo. Porque, na realidade, é atirar no próprio pé, né? Porque o que essa gente aí faria se tivesse conseguido levar adiante esse golpe amalucado era desaparecer com esses partidos políticos, né? Era jogá-los no ostracismo. Então eu confesso que eu entendo o interesse, entendo não, né? Eu compreendo o interesse imediato desses partidos atrás de voto, da simpatia de um segmento da sociedade, mas confesso que imagino que em algum momento eles vão ter de fazer uma autocrítica, né? E dizer o seguinte, bom, até onde é válido ir por voto e dinheiro? Até o ponto da autodestruição? Não sei se é inteligente. Mas também talvez seja um pouco de ingenuidade demais da minha parte imaginar que esse tipo de gente vai parar para fazer alguma espécie de autocrítica, né? Porque era hora de parar e dizer o seguinte, falar assim, olha, daqui para lá, vocês cruzaram uma linha aqui que não é legal. Então daqui para lá vocês vão sozinhos, eu não vou acompanhar vocês nessa não. Daqui para trás tudo bem, daqui para lá... E muita gente cruzou esse riacho, porque né? Dá voto. Então, mas... Infelizmente dá voto. Dá voto na eleição... que acha que isso é um caminho. Dá voto na eleição de amanhã, porque depois de amanhã não tem mais eleição, né? Mas as pessoas não têm essa noção, né? Dá voto hoje, que amanhã o cara pode estar morto se ele se colocar na frente desse tipo de gente, envenenado, né? Então, enfim, mas... Eu admito que eu concordo com esperar você, demais desse tipo de gente. E acho também que a gente precisa parar de ter medo de falar sobre os militares e o papel dos militares, de parte dos militares, ao longo da nossa história. Sabe, a gente teve... vamos lembrar que no episódio de 8 de janeiro, houve um general que apontou o dedo na cara do então ministro da Justiça, Flávio Dino, dizendo que não ia entregar não é permitir que a Polícia Federal avançasse sobre os golpistas que tinham fugido da Praça dos Três Poderes naquela noite. É importante a gente lembrar que nesse ano, né, fez 50 anos
60 anos, né, do golpe militar de 64. No dia 31 de março, o presidente Lula, na minha opinião, erradamente, equivocadamente, determinou que não se fizesse nenhuma referência nas instituições, nos órgãos oficiais, nos canais oficiais do governo, nenhuma referência ao golpe militar. Houve um golpe militar que foi nocivo, que foi uma tragédia para o país. Isso deveria ser rememorado sempre. A gente tinha que falar isso sempre, todo dia, para as pessoas entenderem o quanto isso é um caminho ruim. Como o Rafael acabou de falar, tem gente que, infelizmente, acha que isso é uma opção. Não é. Não é. O caminho da ditadura, o caminho do regime militar, intervenção militar, quem pede isso não tem noção do que está falando. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.